Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de São Paulo, capital. Na verdade, inicia-se aqui mais uma série aqui para o meu canal. É uma viagem que eu pretendo chegar até Ushuaia. Quem está no mundo das motos, cedo ou tarde vai escutar falar desse lugar, né? Se eu vou conseguir chegar ou não, vocês vão acompanhar aqui no canal. Vou mostrar um pouco para vocês aqui da moto, de algumas modificações que eu fiz para poder fazer essa viagem. Eu vou ter tempo limitado, né, para fazer essa viagem. Eu tenho aproximadamente de 20 a 22 dias para percorrer aí quase 12 mil quilômetros, ou melhor, acho que vai passar dos 12 mil quilômetros. Vou mostrar um pouco aqui para vocês das modificações, algumas informações. Antes, acompanhe aí o roteiro que eu já volto aí para falar com vocês, e ainda no vídeo de hoje eu vou pegar a estrada. Esta é uma viagem solo que saí de São Paulo com o objetivo de se chegar ao Ushuaia. Desci a Ruta 3 e voltei para o Brasil pela Ruta 40. Foram 12.294 quilômetros em 22 dias, passando pelos principais lugares dessa viagem sensacional que é de se chegar ao Ushuaia. Pessoal, o que eu acabei de fazer aqui foi colocar o mapa aqui no GPS. Como eu dei uma travada no botão que tira o GPS, ele fica fixo aqui. Aí eu trouxe o cabo aqui para passar o caminho que eu vou fazer o meu trajeto aqui pro GPS. Bom, essa aqui é a moto conhecida já de muitos de vocês, a F800 GS Adventure. Tá comigo desde 0 km em janeiro de 2018 e hoje com 100.747 mil quilômetros rodados. Eu fiz a revisão lá no Pio, rodei aproximadamente 2.000 e poucos quilômetros para poder, agora eu vou fazer essa viagem, né? Provavelmente não vou ter que fazer a troca do óleo no meio do caminho. E uma das novidades é que eu tirei o baú traseiro, né? Fiz um curso lá de pilotagem com o pessoal do Big Trail Floripa, o Jackson, o Vantuir, e aí eles falaram bastante coisas interessantes, e uma delas é que o baulete traseiro, ele faz com que a gente fique brigando com a moto, né? O peso fica muito alto. Então o ideal para quem gosta aí de pegar estradas off-road é que o peso ele seja concentrado na parte mais baixa da moto e aqui perto do piloto. Então eu fui atrás de bolsas, né, de alforjes. Peguei aí uma marca top aqui no Brasil, Saxon Brasil. Tem essas bolsas impermeáveis. Aqui é a mala de 40 litros que vai em cima do banco. Esses dois são alforjes também de 40 litros que dá para colocar essas outras bolsas. E essa daqui são as bolsas para quem tem o protetor de carenagem alto aqui na moto, ó. Mas eu vou tentar adaptar em algum lugar aqui na minha moto. Essa viagem não é uma viagem que eu pretendo acampar muito, porém eu tenho que levar um mínimo de material de camping por questões de segurança. De repente acontece alguma coisa em alguma estrada, eu estou longe da civilização, tem onde me abrigar. Então eu vou tentar reduzir o máximo aí de material de camping. Eu já coloquei as coisas aqui nos alforjes e eu vi que eu estou com um espaço limitadíssimo. Uma das coisas que aumenta bastante o volume é o frio. Na verdade, assim, quando a gente vai para um lugar muito frio, a roupa, as coisas que a gente tem que levar são muito volumosas, então acaba aí ocupando bastante lugar, né, na bagagem, né? Uma coisa que o pessoal me perguntou muito aí no outro vídeo é o que era esse reloginho. Ele estava aqui no painel, aí eu passei ele aqui para o guidão. É um TPMS, ele marca aqui a voltagem da bateria e a pressão do pneu dianteiro e traseiro. É um sensor que a gente coloca aqui na roda da moto, e aí ele faz a comunicação com esse reloginho aqui. Não posso deixar de viajar também com o Spot, um rastreador via satélite, que conta com o botão SOS, caso eu precise de ajuda. Fora que meus familiares têm aí a minha localização em tempo real, para eles ficarem despreocupados. O GPS eu vou com o Garmin Zumo 350LM, já está bem surrado.
Coloquei uma faixa de câmara de ar aqui para proteger, para não entrar água. Uma outra novidade que eu vou trocar minha vestimenta, eu vou com essa jaqueta aqui da LS2. Essa daqui é a Galant. Ela tem essas aberturas aqui, isso aqui abre para entrada de ar. Tem os bolsos aqui na frente, aqui também. O forro. E aqui atrás tem a calça, né? A calça, ela é a vento, também da LS2. Talvez, se a sua moto não tiver uma aerodinâmica muito boa, você passe frio. Como a minha moto tem essa proteção aqui, minha perna fica aqui atrás do motor, então eu vou viajar com essa calça aqui da LS2. O capacete que eu vou usar é o Valiant 1. Ó. O Valiant, ele tá com essa câmera aqui instalada, ó. Eu coloquei aqui no cantinho. Passo o fio do microfone. O microfone tá aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aí. E ele é articulado. Vira um capacete fechado e quando eu precisar abrir, eu posso abrir e a viseira desce aqui na frente, ó. Uma outra coisa que eu mudei, que eu sempre tive problema, é a capa de chuva. Vou com essa capa de chuva dessa marca aqui, ó. Ela tá entrando agora no Brasil, mas é super reconhecida lá na Europa. Por enquanto vocês encontram os produtos dessa marca na loja Mercury Floripa. Eu vou mostrar um pouco da qualidade dessa capa de chuva para vocês. Aí, pessoal, ela é toda refletiva, essa parte cinza. Aí, ó. E aqui é a parte da calça. Ó, ferramenta, tudo que eu levo de ferramenta tá aqui, ó. Então tem esse estojo aqui que eu coloco as principais chaves. Ó. Aqui tem algumas coisas também, alguns soquetes e tal. E nessa maleta aqui, só para organizar, eu coloquei aqui dentro, ó, em câmara de ar, lâmpada, rolamento, cabo de embreagem, o compressor. Aqui tem uma bomba de gasolina. Fica tudo bem compacto aqui. Aqui estão as duas câmaras, né? Câmara dianteira e câmara traseira. Só sobre os alforjes aqui da Saxon, eu vou mostrar um pouco do mecanismo deles aqui para vocês, ó. Eles vêm com esse mecanismo que você aciona aqui, levanta aqui só para encaixar no suporte, né? Eu vou colocar eles diretamente aqui no suporte da minha moto. O ideal seria uma adaptação com um mecanismo desse daqui, ó, que é para encaixar com mais facilidade. Uma vez que encaixou aqui, para soltar é só levantar aqui as duas presilhas e tira. Só que como eu tava sem tempo, não deu tempo suficiente do pessoal da Saxon desenvolver a adaptação para cá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar diretamente aqui nos afastadores originais da F800 Adventure. Eu vou mostrar para vocês aqui, tem um mecanismo, uma técnica para colocar. E eu acho que, para falar a verdade, eu achei que ficou melhor direto aqui no original da moto do que fazer qualquer adaptação. Então aqui, pessoal, o que acontece, ó? Essa presilha tem que ir por baixo, essa presilha por aqui. Só que aí na hora de colocar esse suporte aqui, ó, esse lado aqui encaixa, ó, e esse lado aqui, essa presilha aqui bate aqui no tanque da moto. Então o que tem que fazer? Desloca o baú aqui para trás, encaixa esse lado primeiro, e aí eu vou arrastando o alforje para dentro. E aí eu encaixo essa outra parte aqui, ó. E desse outro lado aqui, pessoal, como essa parte aqui ela tem uma curvatura, dá para colocar assim, ó. Na verdade, a gente tem que colocar a mão aqui por dentro
do alforge e empurrar, porque aqui é uma estrutura rígida, ó. Encaixa um lado, encaixa o outro. Não chega nem a entortar aqui, ó. E pronto, e o alforge está encaixado. Sem a necessidade de fazer nenhuma adaptação. Eu prefiro dessa forma aqui. Olha aí, então, ó, os alforjes ficam encaixados. Aqui você pode colocar um cadeado para evitar que alguém venha aqui e tire seu alforje. Os dois lados aí bem encaixados. E para finalizar, a mala de 40 litros que fica aqui. Os alforjes, eles têm também, se você quiser, essas bolsas acessórias que você pode colocar tanto aqui desse lado quanto aqui na parte de trás do alforje. Agora o que eu vou fazer é quebrar a cabeça aqui para ver onde que eu vou levar cada coisa. Como eu já estava acostumado já com o sistema do baú e uma mala tanque, e eu estou mudando tudo, tanto roupa que eu já tinha lugar certo em cada bolso, os alforjes, a mala, eu vou dar uma estudada aqui para ver como que eu vou colocar tudo isso. E ainda se eu conseguir prender em algum lugar da moto, eu vou prender essas outras malinhas aqui, que na verdade eram para ficar aqui se a minha moto tivesse o protetor. Mais uma coisa importante, pessoal, seguro viagem, uma coisa super importante. Eu uso da Vital Card, faço diretamente pelo site, a única seguradora que eu encontrei que cobre viagem de moto sem a necessidade de nenhum adicional. E olha aí, pessoal, depois de muito trabalho, consegui aí arrumar toda a bagagem. Coloquei aquelas bolsinhas aqui, ó. Eu gosto bastante de usar essa garrafa de água aqui da Wolf nas minhas viagens, ó. Ela é da Wolf Attack. Eu paro em posto de gasolina ou até mesmo compro água mineral e coloco aqui. Tem 1,2 litros e mantém a água gelada aí por 24 horas. Vou deixar ela aqui, ó. Fica de fácil acesso. Na hora que eu precisar tomar. E fica bem segura aqui. Essa bolsinha é dela. E aí eu adaptei aqui nas cordas que vem no alforge. E foi dada a largada para essa grande viagem. Antes de mais nada, pedir a proteção de Deus para que Ele abençoe aí toda essa viagem, desde agora até a volta, que eu possa proporcionar aí momentos de descontração aí para vocês com os vídeos. Saindo aqui da cidade de Pedra, marginal do rio Tietê. Agora são 4h15 da manhã de um sabadão. Preparar o psicológico. Afinal, são mais de 1000 quilômetros aí nos primeiros dias, aproximadamente nos primeiros 3 dias. Pretendo rodar aí 1000 quilômetros. Na verdade, vou tentar chegar o mais rápido possível em Ushuaia, que é para poder aproveitar um pouco melhor o tempo, né? Para conseguir administrar melhor a minha volta, conhecendo mais os lugares. Pretendo descer a Ruta 3 e voltar pela Ruta 40. Eu sei que tem muita coisa legal para ver no caminho, mas com o tempo limitado eu tenho que fazer escolhas. E a minha escolha vai ser descer o mais rápido possível. Então o objetivo de hoje é chegar em Foz do Iguaçu. E amanhã já dar a entrada na Argentina e seguir aí para o destino de amanhã. Já em terras argentinas, muchachos. Motoca com mais de 100 mil quilômetros. Tá bem aí? Cara, você rodou, parecia que tinha areia. Senta aí, moço. Quer que você não alfa? Não, acho que tem uma aqui. Passando devagar. Rapaz. Se tiver
tivesse correndo, ele ia lá, mano. Na saída ali, né? Não tinha nem como tá rápido. É, eu acho que tem areia ali, mano. Vou tirar aqui da rua. Eu tava bem devagar ainda. Não teve que chamar álcool pra ver alguma coisa? Machucou? Não, só dá uma olhada ali pra ver se não tem, sei lá, mano. Que ainda dá pra você andar. Não, dá, mano. Você tava atrás, né? Tava, eu vi. Você saiu aqui do cone e a moto rodou. Bom, o importante é que tá tudo bem aí. Eu vou seguindo lá. Sucesso aí. Tchau. Pois é. Triste ver isso acontecendo, né? A moto do cara simplesmente deu uma rabiada ali na saída do pedágio. Ele foi pro chão, mas graças a Deus não aconteceu nada com ele. Ele estava bem equipado. A moto também ligou. E segui viagem. E amanheceu, olhem que espetáculo de dia. O sol dando as caras aí. Dia lindo. São 6h30 da manhã, já rodei 220 quilômetros. Já tomei um cafezinho para despertar. Já foram 320 quilômetros. Agora tocar mais um pouco aí. Vamos ver quanto que é aqui. Acho que é 5h20. Bom dia. E vamos lá, atravessar aqui a divisa. Lembrando aí, pessoal, que eu não tenho patrocínio. Se você quiser ajudar o canal se tornando membro, todos os vídeos desta viagem já estão disponíveis para os membros do canal. Lembrando também que todos os vídeos são gratuitos. Eu libero um vídeo por semana. Essa opção de membro, você pode assistir tudo de uma única vez. E estamos aí, ó, atravessando a divisa São Paulo-Paraná. Já são 9h30 da manhã, 475 quilômetros rodados. Tira esse pensamento da minha cabeça, Deus. Primeiro seguir pare aqui. Última parada aqui antes de chegar em Foz, reabastecendo aqui as energias. Só tomei café da manhã hoje. Agora são 2h20 da tarde. Comi aqui mais um pão de queijo aqui no posto de gasolina. Deu uma boa descansada aqui. Uns 30 minutos, tá bom, né? Faltam 216. E depois de quase 13 horas de estrada, missão cumprida. Cheguei aqui em Foz do Iguaçu, 1040 quilômetros rodados desde lá de São Paulo. E agora eu tô pensando o seguinte, pessoal, como ainda são 10:05, eu tô pensando em atravessar a fronteira já, dormir lá do lado argentino. Com isso eu já poupo os trâmites de amanhã. Vejo também se eu consigo comprar um chip de celular hoje, o câmbio também. E daí amanhã vai ter outra maratona de 1000 e poucos quilômetros. Eu já fico livre, né?
dessa parte burocrática. Eu vou pensar aqui, vou finalizar esse vídeo por aqui, aí vocês acompanhem aí a continuação no episódio que vem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa um like. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @thnoronha. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu, fui!